Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está chegando hoje no nosso novo episódio do Pod Soulcast. Passamos aí uma semaninha e meia sem gravar, né, Eva? Por Foi a primeira questões. vez que nós falhamos. Primeira vez que falhamos, mas é bom falhar também, né? Uhum, Para aprender alguma coisa. isso, E descansar um pouquinho. e faz parte do desapego à Isso. perfeição. Isso. E daí voltamos hoje aqui para gravar o nosso novo episódio. E hoje a gente tá vindo com um assunto um pouco diferente, mas muito interessante, né? Que a Eva, ela tem um projeto que ela já pratica há quantos anos, Eva? Há 10 anos agora. 10 anos. Em setembro, agosto, setembro, vai fazer 10 anos da primeira viagem. Da primeira viagem em peregrinação, né? Aham. Porque antes eu tinha ido a Santiago como turista. Aham. Já tinha visitado a cidade como turista, né? Mas sem fazer o trecho conforme Sem fazer peregrino. Como sem fazer peregrino. o caminho. Cheguei em Santiago, me hospedei e fiquei passeando como uma turista. E é desse projeto, né, que a Eva já faz há 10 anos e que esse ano retoma após a pandemia, é isso? Exatamente. Do qual eu felizmente farei parte. Que bom. É uma alegria isso. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre esse teu projeto, né, que é o Caminho de Santiago, que é uma mistura de peregrinação e terapia também, né? Isso. Exatamente. Fala um pouco como é que iniciou esse projeto para ti. Então, o projeto chama Terapia e Peregrinação, né? E ele ganhou esse nome mais recentemente, assim, quando ele realmente se concretizou como um trabalho, um projeto de trabalho, mas de alguma forma o Caminho de Santiago de Compostela sempre esteve na minha vida. E eu não sei como isso começou, porque parece que foi sempre, mas é óbvio que não foi. E eu não tenho lembrança, por mais que eu já tenha me esforçado, eu não sei qual foi o primeiro acesso que eu tive a essa informação, de que na Espanha existe um caminho que há muitos anos, muito tempo, séculos, ele vem sendo percorrido para fins terapêuticos, filosóficos, espirituais. E eu não sei se eu vi uma reportagem, eu não sei se foi através do livro do Paulo Coelho, porque eu não li o Diário de um Mago quando eu era adolescente, eu não li. Mas lembro de que esse livro fez muito sucesso e esse livro foi muito importante pro caminho, de modo geral, porque o caminho foi quase como que, de alguma forma, revitalizado ou ganhou destaque depois que o livro de Paulo Coelho fez muito sucesso, né? Então, por mais que eu me esforce, eu nunca lembro de onde veio essa informação. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi um projeto sobre o Caminho de Santiago, isso já faz muito tempo, não era mais no tempo da máquina de datilografar. Não era da Olivetti? Já foi no computador, sim, eu escrevi isso num computador, eu tenho lembrança. Ele chamava Caminhar é Preciso, fazendo uma brincadeira com a famosa frase que navegar é preciso. O projeto inicialmente chamava Caminhar é Preciso. E depois ganhou esse nome de Terapia e Peregrinação. E profissionalmente um dos trabalhos que me traz muita alegria. Né? É um trabalho que faz com que eu junte várias modalidades das nossas necessidades humanas no mesmo momento, né? No mesmo no mesmo um pacotão. Isso, como se fosse um combo. Tá tudo concentrado. Tá tudo naquele concentrado momento, ali, naquele propósito, né? Então, a gente precisa de movimento? Ali tem.
A gente precisa de sol? Ali tem. A gente precisa... Cansar o corpo? A gente precisa que o corpo fique, né? Que o corpo entre em movimento? Ali tem. A gente precisa de encontros e relações humanas diversificadas? Ali tem. A gente precisa respeitar o espaço do outro? Ali tem. A gente precisa prestar atenção nas diferenças, na diversidade, no limite de cada um? Ali tem. A gente precisa treinar a autorregulação? Tem também. Então, é um combo mesmo de várias necessidades que a gente pode treinar no caminho de Santiago. A gente precisa filosofar? Ali tem. Então, tudo tem nessa possibilidade de caminhar todo dia um pouco, né? Eu fico pensando, né? Porque a proposta que tu tem trazido pra gente, né? Como uma pessoa que vai participar agora, é de um período aí de mais ou menos 30 dias, né? De caminhada, um pouco mais, um pouco a menos, aí são os ajustes que os grupos vai fazer. Ó, ali tem umas imagens... A setinha que tu já me comentou uma vez. A seta amarela, né? Que... vamos voltar ali, depois que tu fizeres o teu comentário, a gente volta ali, na seta amarela. A gente pode deixar aquela imagem ali um pouquinho, Marcelo, pra gente olhar. E eu fico pensando, pelo período que é a proposta, a gente vai ter tempo suficiente para passar por muitas emoções. Muitas. Porque não é 2 dias de viagem, não é 3 dias de viagem, não é uma semana de viagem. Então, dá tempo de se maravilhar, se acostumar com se maravilhar, aí começar a virar rotina, aí começar a encontrar algo novo. Imagino que, né, pelo tempo. Sim. E isso é interessante porque é todo esse processo, né, de passar por esses vários estágios de uma viagem, faz parte de algo que traz novas informações, né, que traz um olhar de uma experiência diferente e eu acho que até pelo propósito do próprio caminho, né, de entregar uma percepção nova que traga uma nova informação para o nosso desenvolvimento, né? Sim, existencialmente, né, é muito rico, tem muita riqueza nesse... eu não quero só falar do projeto, tem muita riqueza no caminho, né? E aí tem muita riqueza no caminho e o projeto Terapia e Peregrinação faz com que essa riqueza aumente um pouquinho, mas o caminho só o caminho por ele já é muito rico de experiência, né? Que é como tu falas, a gente todo dia a gente passa por situações novas. Então, aí até que um dia, ali pelo meio da viagem, a novidade se torna uma rotina, né? Então, todo dia algo novo acontece. Porque todo dia tu passas por várias cidades e pernoitas em uma. Nunca na mesma. Nunca na mesma, né? Eu até conheci uma pessoa que fazia um projeto assim, que eles dormiam sempre na mesma cidade. Então, eles faziam um trecho e aí pegavam um ônibus e voltavam para um hotel 5 estrelas. Olha só que inusitada. Que loucura. Tem todas as possibilidades sim. no caminho. Aí, no outro dia, Pegava o ônibus levava até aquele trecho que eles tinham percorrido no dia anterior. E aí caminhavam mais um trecho. Aí o ônibus os buscava, levava para o hotel 5 estrelas. E assim eles fizeram... Que metáfora boa! Mas esses são chamados no caminho de turisgrinos. Não são peregrinos. Porque eles não usufruem do caminho como ele se abre. Do caminho como ele é originalmente, né? Claro que hoje é muito diferente do que era antigamente, né? Esse caminho começou a ser percorrido séculos atrás, né? Então, São Tiago
Tiago era um dos apóstolos de Jesus. Tiago Maior, eram 2 apóstolos que se chamavam Tiago. Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago Maior era um dos apóstolos de Jesus, bem próximos a ele. E, enfim, assim, historicamente, o que se sabe, né? E isso pode ser lenda, não necessariamente é a verdade, mas depois da crucificação de Jesus, Tiago saiu em peregrinação, contando a boa nova, como outros discípulos o fizeram. E ele foi perseguido e foi decapitado. Os restos mortais de Tiago voltaram, Tiago foi morto longe da Espanha, né? Que não era Espanha, né? Mas desse Daquela local região. que hoje é Espanha, né? Os restos mortais de Tiago foram trazidos de volta para a Espanha e enterrados em algum lugar. Ou foram trazidos para a Espanha e enterrados em algum lugar. E conta a lenda que um dia um pastor estava caminhando nessa região e ele observou um grande número de estrelas cadentes caindo em um local, uma chuva de estrelas cadentes. E ele foi até esse local, onde as estrelas Apontavam com a sua caíram, queda. né? Caíram, apontaram na queda. E ali ele encontrou restos de um corpo. E então, conta-se que deram como se esse pastor tivesse achado os restos de Santiago. Então, São Tiago de Compostela. Compostela quer dizer chão de estrelas, não, campo de estrelas. Né? Então, Tiago ganhou esse sobrenome, Compostela, porque ali, então, era um campo de estrelas cadentes. Nesse local, que a gente não sabe se é verdade, foi construído um lugar de oração, de devoção, depois uma capela, depois uma igreja, e finalmente o que se tem hoje, né, a catedral. Dá de a gente chegar na catedral, Marcelo? Voltar ali um pouquinho? A catedral que é uma obra de arte, né? Por fora ela tem essa aparência e dentro ela é lindíssima. Ela foi restaurada agora nos últimos anos, de 2013, um pouquinho antes, até 2020. Ela foi restaurada porque a cada 10 anos, o dia de Santiago, que é dia 27 de julho, cai num domingo, né, pelo calendário. E aí, a cada 10 anos, o ano em que o dia de Santiago é num domingo é considerado um ano santo na Espanha. Santiago é o padroeiro da Espanha. E aí a catedral foi reformada, revitalizada para comemoração do Ano Santo em 2020, que foi quando a pandemia começou e esse Ano Santo ficou prejudicado. Porque então, nos Anos Santos, a Espanha é muito movimentada por peregrinos. Vem gente do mundo inteiro para fazer essa peregrinação, para fazer o caminho. E interessante, que aí tem uma coisa bem interessante, é que existe uma porta, a porta do perdão. Vou usar. Isso. Tô precisando. Não sei se ela vai estar aberta. Não brinca. Não será dessa vez. Então, no Ano Santo, a porta do perdão fica aberta. Então, as pessoas... Entendeu? Porque, claro...
o caminho, ele é filosófico, ele é espiritual, mas ele também tem uma conotação para muitas pessoas que são religiosas, uma conotação devocional. Então, muitas pessoas vão à Espanha, fazem o caminho no Ano Santo, nos Anos Santos, justamente para passar pela porta do perdão. Porque então disse, né, religiosamente, que não é o nosso caso, mas religiosamente disse que quem passa pela porta do perdão num Ano Santo tem todas as suas... Isso que significa que essa porta estará fechada quando eu estou indo para lá? Não nesse momento? A gente não vai num Ano Santo, mas muitas coisas acontecem, né? A gente sabe. Pode ser que por outros uma caminhos, outra né? razão essa porta esteja aberta, né? E eu fico curioso, Eva, assim, né? Porque esse final de semana eu estava conversando com uns amigos e um amigo meu que é mais velho já fez o caminho algumas vezes. E ele me trouxe algumas informações, assim, do caminho, né? E uma das coisas que ele falou foi que o caminho é muito difícil no começo. E depois parece que alguma coisa começa a se ajustar ali. Como é que tu vê dessa parte da experiência, assim, nas muitas vezes que tu já foi fazer esse caminho? Então, é verdade que o começo é bem difícil. Primeiro porque há toda uma ambientação, né? Física, emocional, climática. E também é verdade que o começo do caminho, a gente está falando especificamente do caminho francês, né? Porque há outros caminhos. O começo do caminho francês tem um relevo pesado, difícil, né? Então, começar com toda essa ambientação, em todos os aspectos, num trecho, num relevo difícil, exige fisicamente, exige emocionalmente, exige espiritualmente, exige. Por isso que eu faço umas adaptações, né, nesse começo do caminho. Porque se a gente for tomar o caminho com as etapas reais dele, ele é bem puxado mesmo. Então, existem hoje, né, e antigamente talvez não, mas hoje, ao longo de todo o caminho, a gente tem recursos, né, de alimentação, de hospedagem, de descanso, de todas as categorias e modalidades, né? Então, a gente tem desde hotéis 5 estrelas em algumas cidades maiores, até hospedagem em mosteiros, conventos, hospedagem 5 estrelas e hospedagens gratuitas, por exemplo. Tem muitos lugares em que tu podes te hospedar gratuitamente por doação. Então, quando tu chegas naquele albergue, tu colocas a tua doação num cofre, né? E o albergue é mantido por alguma instituição, por voluntários, né? Pessoas do mundo inteiro que fazem. Isso também é uma coisa legal no caminho, né? A gente pode ser voluntário num albergue. A gente pode ser voluntário num albergue privado e num albergue público, né? No albergue público, a gente troca por hospedagem, normalmente por hospedagem, talvez só por hospedagem. E num albergue privado, a gente troca por hospedagem e comida, né? E as refeições. E a gente pode trabalhar por 15 dias, por exemplo, na recepção, na limpeza, na cozinha. E aí vai depender das habilidades e da necessidade, né, do albergue. Mas essa também é uma atividade muito interessante. Muito interessante, né? E essa foto que a gente tá vendo? Então, essa foto é uma foto bem do começo do caminho, de uma cidade chamada Puente la Reina, né? E essa é uma ponte romana, né, que está erguida há séculos. É uma cidade pequena, bonita,
com muitos monumentos, com uma igreja interessante, uma igreja de São Francisco, inclusive, nessa cidade. E essa ponte é a atração, é uma das atrações do caminho, na verdade, né? E essa foto foi tirada por mim, do meu celular, né? E nada muito rebuscado em termos de equipamento e tecnologia, mas a imagem por si só, ou o local por si só, já é a riqueza, o encanto, né? Quando a gente faz o trajeto, mistura, por exemplo, aqui me parece que esse trajeto passa por dentro de uma cidade, né? Sim. Tá. E daí, então, tem trajetos que são mais urbanos, ou cidades pequenas, outros que são mais descampados, seria isso? Exatamente. Tem várias... O caminho francês te leva por todos os tipos de cenários, todos. Então, você passa por cidades cuja densidade demográfica é 40 habitantes e passa por cidades enormes como Pamplona, León, Burgos, cidades muito grandes, né? Então, e todos os tipos de cenário, no sentido de que um dia tu caminhas por uma florestinha, né? Só por uma trilha mesmo, e no dia seguinte tu caminhas pelo acostamento de uma rodovia, né? E no dia seguinte, enfim, todos os tipos mesmo de cenários e de caminho, né? Então não tem monotonia, exatamente como tu disseste no começo. A novidade é o tempo todo, até que tu te acostumas com ela. Né? Então, queria falar um pouquinho sobre essa foto aqui, a primeira que tem duas setas, né? E uma concha. Essa casa, esse local, essa construção, uma construção muito antiga, né? Esse tipo de telhado para lugares onde há neve, né? Para que a neve escorra. Provavelmente essa foto foi tirada no Sebreiro. É um albergue rústico. Ali tem uma plaquinha dizendo que é um albergue. E a seta amarela. Então, essa é uma característica bem bonita do caminho, né? Hoje está se combinando com a seta. Bem temático. Temático. Eu sempre costumo dizer, a gente nunca se perde no caminho. Nunca. Porque é incrível isso, né? Não tem uma licença poética nessa frase? Não tem. Zero, não tem. Não tem. A não ser que tu faça o caminho ao revés. Porque tem gente que faz o caminho ao revés. Sai de Santiago e volta, né? Ou sai de Finisterre e volta para Santiago. Então faz ao revés. E aí, quando faz ao revés, as possibilidades são muitas. São muitas. Sim, são muitas. Por que a gente não se perde no caminho? E isso é interessante, se a gente fizer uma metáfora em relação à vida. Sempre tem uma seta. Então, eu gosto de dizer que quando tu chegas numa encruzilhada, por exemplo, no caminho, e tu não consegues ver a seta imediatamente, tu a verás no tempo de uma respiração, né? Enquanto tu respiras e inspiras, é o tempo para os teus olhos encontrarem a seta. Né? Então, e aí a gente tem todos os tipos de seta, né? A gente tem, por exemplo, nessa imagem a gente tem dois tipos de seta. Uma que foi pintada na pedra e uma num azulejo, né? E a concha ali? Porque a concha é um símbolo forte também do caminho, né? A concha é um símbolo forte do caminho. Ali na segunda foto a gente vê, eu tô com a minha mochila vermelha, né? E tem uma concha pendurada na minha mochila. Então, todos os peregrinos... bem aí, Marcelo, ó. Tem a minha concha... tá ali, ó. A minha concha com a Cruz de Santiago de Compostela. Todos os peregrinos têm uma concha pendurada na sua mochila. Né? A concha faz parte do nosso enxoval como peregrino. Né? Antigamente,
ela virou uma tradição porque antigamente é a concha de uma vieira, né? Uma concha real de uma vieira. Tem concha de plástico, óbvio. Tem concha de Hoje resina. tem de pérolas, tem de Swarovski. Tem concha tudo, de né? resina, concha de pérola, mas não é, né? Tem as conchas das vieiras. E antigamente as conchas eram usadas com duas finalidades. Elas eram usadas como talher, né? Pelos peregrinos tradicionais, para comer, e eram usadas também para beber água. Né? Como um suporte para águas de fontes naturais, né? Num riacho, alguma coisa. Isso, usava a concha com essa finalidade. Então, E aí ela se tornou um símbolo da peregrinação. não, Né? é porque eu acho que isso já esconde uma outra coisa do caminho por trás, né? Que é, se eu preciso de uma concha para comer e para tomar, provavelmente eu preciso ter pouco peso nas minhas mochilas, né? Então eu preciso de coisas que se adaptem. Se adaptem, exatamente. E é interessante, porque eu me lembro numa das conversas que a gente já fez, porque tu prepara o grupo também, né? A gente tá desde, acho que janeiro já conversando, tal. E já foi uma informação que tu trouxe uma vez pra gente, de uma forma bem clara, né? Preste atenção no peso da mochila. Presta atenção no peso da tua mochila, né? Um verdadeiro peregrino carrega sua mochila, né? E carregar uma mochila é muito... É uma arte, na verdade, né? Carregar uma mochila durante 30 dias é uma arte. Ela tem que ter um peso adequado para o teu tamanho, para a tua estrutura física e emocional. Porque emocionalmente ela pode ser um peso também. Então, carregar a mochila é uma arte. E ela tem que ser uma mochila adequada, ela tem que ter um peso proporcional à tua potência física. Então, eu li uma vez numa reportagem sobre o caminho que a tua mochila tem o peso dos teus medos, né? Acho que é dessa conversa que tu estás falando. Né? Então, se tu tens medo de ficar doente, a tua mochila vai pesar mais porque tu vais colocar vários remédios ali dentro, né? Se tu tens medo de sentir fome, vais levar algum alimento. Se tens medo de sentir frio, vais levar mais roupa, né? E então a tua mochila é proporcional aos teus receios, né? Só que uma mochila leve é uma mochila que vai contigo mais longe, né? Ou vai contigo em melhores condições, né? Então, isso é importante. Essa parte já tá sendo um treinamento para mim, assim. Não porque eu queria levar muita coisa, mas quando a gente fala de viagem, tipo, eu queria levar meu computador, queria levar uma caixinha de som, não sei para quê, mas queria levar uma caixinha de som. Sim. Queria levar... Olha, esse é o tipo de coisa que se tu levas, tu vai jogar longe em algum momento, sabe? Falar, meu Deus, pra que eu trouxe isso? E daí, eu me lembro que uma vez a gente tava conversando, a Marisa já foi, né? Ela tava falando sobre a questão da roupa, porque daí, como tu não leva tanta roupa, tem que ter todo um planejamento quando tu pra preparar tua roupa pra no outro dia estar pronto pra tu usar e tal. Daí o cara pensar, se eu pudesse levar mais roupa também. Mas depois tem isso mesmo, né? Porque uma coisa é tu carregar uma mochila pesada por um dia. Outra coisa é essa mochila ter que te acompanhar por 30. Por 30. Né? E talvez se a mochila estiver muito pesada no começo, já praticaremos um pouco de desapego durante o caminho também. Sim. No primeiro albergue, quando a gente chega, porque o caminho francês, a gente parte da França, né? A gente sai de uma cidade chamada Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que é uma cidade do outro lado dos Pirineus. Então, a gente atravessa os Pirineus, começa em Saint-Jean, atravessa os Pirineus, chegou na Espanha. A primeira cidade espanhola, então, do caminho, chama Roncesvalles. Eu estou pronunciando, assim, bem... Para mim tá perfeito. Roncesvalles. E em Roncesvalles, por exemplo, tem uma mesa desse tamanho, que é uma mesa... Na entrada do albergue tem uma mesa desse tamanho, que é a entrada, que é a mesa
na qual tu depositas o que tu já percebeu que tu não vais usar. Então, ali é o primeiro trecho do caminho. Já a realidade já vem... E ali já tem um lugar para depositar. Então, nessa mesa, né, tem alguma coisa dizendo deixe o que você já percebeu que é demais e leve o que você percebeu que vai te fazer falta, né? Mas pelo que eu tenho observado, essa mesa fica sempre cheia. Porque quase ninguém ousa botar mais alguma coisa, colocar algo a mais, na né? mochila. Então tem uma coisa bem interessante que a gente não compra lembrancinha no caminho, sabe? Entendeu? Assim, tu não compra. Tem várias coisas, mas tu não compra um imãzinho, né? Eu vou levar esse imãzinho para minha geladeira. Não, não vai levar. Tu não quer nada além do que tu já tens e tu começa a te dar conta que talvez seja necessário deixar algo, né? Então, a gente vai com um equipamento apropriado e um mínimo para sobreviver em termos de vestimenta né? E tu já foi lá algumas vezes, Eva? Como é que o caminho tem mudado para ti durante as tuas experiências lá? Tem sido sempre uma experiência que tu já reconhece? Ainda existem coisas que te surpreendem? Como é que tem sido para ti? Sempre me surpreendo, porque sempre conheço lugares novos. Eu já percorri o caminho francês sempre. Eu já o percorri 4 vezes, né? Do começo até o final. Mas nem sempre eu dormi na mesma cidade. Então, toda vez eu conheço lugares novos, porque o que eu vou fazendo junto com o grupo é organizar cada trecho. O trecho de amanhã é organizado hoje. E como que ele é organizado? Prestando atenção nas condições físicas, emocionais dos integrantes do grupo. Então, se hoje à noite a gente percebe que há um excesso de cansaço e amanhã o trecho tem um relevo muito difícil, a gente vai diminuir o número de quilômetros. E aí, talvez, nessa diminuição, eu, que já fui tantas vezes, durma numa cidade que eu nunca dormi. Então, todas as viagens são viagens inéditas, na verdade, para mim. Né? Quando eu fui a segunda vez, eu conheci um senhor italiano que já tinha feito, em 2014, ele já tinha feito o caminho 11 vezes. E ele seguiu fazendo esse caminho outras vezes. Então, não sei agora, atualmente, mas posso, daqui a pouco, em algum momento, vou fazer contato com ele, porque no caminho de 2018, nós nos encontramos de novo. Então, em 2014, nós nos conhecemos, em 2018, nós estávamos de novo no caminho na mesma época, porque ele também faz o caminho na época que eu prefiro fazer. E aí, eu disse para ele que eu estava lá e um dia nós combinamos, assim, eu chego, você chega também, e a gente combinou de tomar café da manhã e jantarmos juntos naquele dia. Isso também é uma coisa que acontece no caminho, né? De fazer muito contato com muitas pessoas de várias nacionalidades, várias culturas, né? E uma coisa que eu gostei bastante na proposta que tu traz, assim, né? Que foi até uma das primeiras coisas que eu conversei contigo quando eu pensei em ir, assim. O meu humor muda quando eu quero estar com o grupo ou quando eu quero estar sozinho. E de alguma forma existe um espaço para que essa oscilação ocorra, né? Para em algum momento estar com uma pessoa, outro momento estar com um grupo, outro momento estar sozinho, outro momento estar com metade, né? Outro momento conhecer uma pessoa super interessante que tem um ponto de convergência com a tua experiência, que tu queres trocar com aquela pessoa. Pode passar dias com essa pessoa. Então, eu achei isso muito interessante porque é meio que se abrir realmente
para o que a experiência e aquele momento vai trazer de alguma forma, porque aí, como a gente conhece isso da constelação também, né? Existe com certeza uma sabedoria que guia as pessoas neste lugar, Total, né? total. E muitas sabedorias estão presentes ali ao mesmo Quer ver momento. uma coisa da teoria sistêmica que é colocada em evidência, e a gente exercita muito no caminho? Ordens da ajuda. Sabe? Ordens da ajuda é o dia todo tu ficas exercitando ordens da ajuda. Ajudar só se for solicitado. Tudo. Dar o que o outro pode receber, Dar não o que dar o a outro mais. pode receber, dar só aquilo que tu podes De dar, dar. não podes dar além daquilo. Então, a teoria sistêmica, os fundamentos da teoria... Por isso que eu faço um grupo de preparação. Porque durante o caminho, nós somos convidados o tempo todo a sairmos do nosso lugar. Temos que nos trazer de volta. Somos o tempo todo convidados a salvar as pessoas. Porque tu tá caminhando, daqui a pouco tem alguém se arrastando. Né? Isso, então a gente é convidado o tempo todo a salvar as pessoas, às vezes as pessoas do próprio grupo. Então tem muito exercício sistêmico, né? No caminho. E uma coisa interessante é isso, né? Nessas duas fotos, então, ali, ó. Ali eu tô com o Gilvan, porque decidimos, então, que a gente ia fazer um trecho juntos. O que o Gilvan tá segurando? O Gilvan tá segurando um bastão. A gente usa um bastão. E aí a gente pode usar um bastão dos bastões modernos, tipo sticks de caminhada, né? Mas a gente pode usar um bastão como os peregrinos antigos usavam. Esse daí é uma bengalinha mesmo, né? Que eu usei bastante no caminho de 2018 para me dar um pouquinho de alívio, né? Na caminhada. Normalmente eu uso só em uma das mãos, né? Tem gente que usa nas duas, mas está segurando um bastão. Então a gente vê nas fotos, ó, aí a gente está caminhando lado a lado. Mas na foto, na terceira foto, por exemplo, essa aí do teu ladinho, não sei nem se sou eu, é o Gilvan. Acho que é tu pela sou mochila, eu, né? Eu tô caminhando sozinha, né? Eu tô no meu ritmo, no meu tempo, do meu jeito, parando a hora que eu quero. Tem alguém na minha frente, tem alguém atrás de mim que dá de ver pela sombra, mas eu tô sozinha. E a gente pode... Essa é uma escolha também, né? Eu posso querer companhia, eu posso não querer companhia, e eu posso querer companhia de alguém do meu grupo, mas eu posso querer companhia de alguém que eu conheci ali, né? Um bom momento para se experimentar, talvez, também, né? Nossa, e muito. Perceber. É um ótimo momento para a gente chegar nesse tipo de percepção de como nós estamos na vida. Qual é o nosso lastro de paciência, de tolerância? Qual é o nosso... Como é que... Assim, é um bom lugar para a gente perceber o nosso aprendizado, sabe? É bem interessante. A gente pode trazer, talvez, um dia aqui, né, uma pessoa que já esteve contigo nessa caminhada e conversar também sobre isso, né? Ia ser interessante aí para trazer um pouco mais da experiência também, Sim. né? Sim, vou convidar uma pessoa, até já tenho algumas pessoas, né? Eu já fui acompanhada pelo caminho nesse projeto e já acompanhei quase 50 pessoas. Né? Então, tem aí 40, 45, 50 peregrinos que fizeram o caminho na minha companhia nesse projeto. Na tua opinião, o grupo que vai ser é o melhor que tu já teve? Olha, o grupo de 2018 foi um grupo muito legal. Esse é o grupo que é a nossa competição, então. Isso. Okay, tá. Se a gente for estabelecer uma competição, é com o pessoal de 2018. Eles foram foi um grupo muito legal.
mas eu nunca posso esquecer, né, do primeiro grupo, né? Foi um grupo de 13 mulheres que eram minhas clientes terapêuticas, e um dia eu falei, vamos fazer o caminho de Santiago? E elas disseram, vamos. Então esse grupo foi muito especial, porque foi o primeiro, né? E o grupo de 2016 também foi um grupo muito interessante, porque foi um grupo pequeno, bem compacto, e a gente fez um trajeto muito legal, foi bem, bem interessante, porque a gente tinha alguns desafios com as pessoas do grupo, né? Por exemplo, uma das pessoas do grupo tinha um histórico de lupus e fez o caminho. Então, foi muito emocionante. Tinha uma outra pessoa que tinha também um histórico de uma outra enfermidade que poderia atrapalhar substancialmente e fez o caminho. Então, todos os grupos são muito especiais, né? Tenho certeza que esse de 2023... Só tô brincando, eu só quis fazer uma piadinha. Também vai. Claro, tô sabendo. E, Marcelo, dá uma passadinha nas fotos de novo, quero ver uma coisa que eu acho que eu queria falar ainda pra gente já ir finalizando. Não foi o teu primeiro grupo, né? Não, esse foi o grupo eu já me lembrei que eu gostaria de falar. Coisas muito, muito legais acontecem, né? Na última viagem, então, nós éramos 16 pessoas. 14 clientes. 13 clientes e 3... eu como coordenadora, terapeuta coordenadora, e mais 2 pessoas me dando apoio, né? O Gilvan e a Maria Carmen. Então, nós éramos ao todo 16 pessoas. E daqui a pouco, eu fui percebendo que quando eu ia pedir, né, das vezes que era eu a pedir hospedagem, eu estava pedindo hospedagem para 18 pessoas. E eu fiquei, meu Deus, mas a gente é 16 e eu peço hospedagem para 18 pessoas? Falei, cara, a gente aumentou o número de pessoas e nesse grupo eu nem me dei conta. E aí que eu realizei, então, que nós tínhamos mudado de 16 para 18 porque uma jovem coreana e um senhor brasileiro tinham se juntado ao grupo e eles estavam fazendo a programação planejada pelo grupo. Então, eles não participavam, claro, dos nossos momentos terapêuticos, mas eles passavam o dia com alguém do grupo e sempre se hospedavam nos mesmos lugares. E era incrível, né? Porque o senhor brasileiro, tudo bem, afinidade, ele também era de Florianópolis, nos encontramos bem no começo, ele estava fazendo o caminho sozinho, afinidade, se juntou, veio, ficou. Né? Foi fazendo parte, assim, circunstancialmente. Mas e a jovem coreana? Né? Falava um português perfeito? Não falava português. Do grupo, ela falava inglês, não falava espanhol, falava inglês, não falava português. Do grupo, algumas pessoas arranhavam inglês, eu era a única fluente em inglês, talvez, não sei, alguém um pouquinho mais também. Eu não tinha tempo para, nem condições de cuidar, de ser uma tradutora, né, entre o grupo e as pessoas com quem ela se afinizou mais e ela. Eles iam no Google Translator e passavam o dia conversando. E na foto... Hoje são grandes amigos. Nem sei. Eu tenho o telefone dela e em algumas datas eu a saúdo. Mas na foto
na frente da catedral, no dia da chegada, ela tá lá. Super integrada. Super integrada. E ele também. Então, isso são coisas que, assim, peculiares, pitorescas, que vão acontecendo ao longo do caminho, né? É como quando eu encontrei esse senhor italiano, que já tinha feito o caminho muitas vezes, por exemplo, eu acompanhei ele e o parceiro dele de caminhada por 3 dias. Então, eles me adotaram por 3 dias. E eles eram paraquedistas do exército italiano. Então, imagina, eu, super, né, em forma, caminhando com 2 paraquedistas. Um senhor e um homem da minha idade. E acontecem coisas lindas no caminho. Essa experiência que eu tive com eles foi muito legal. Então, eu passei 3 dias com eles, eles me adotaram durante 3 dias, porque eu estava sozinha. Essa foi uma viagem que eu não fiz com um grupo, eu fiz sozinha. E eu estava sempre para trás. Eles não mudavam o ritmo dele. Eu estava com eles, mas eles não mudavam o ritmo deles por conta do meu ritmo. E eu ficava sempre para trás. O senhor nunca alterava o ritmo dele. O homem mais jovem alterava muitas vezes, me fazia companhia, depois ia na frente. E aí teve um momento que eles tinham planejado um trecho muito longo, que eu não faria, sozinha não faria. Eu faria metade daquele trecho, mas eu topei para não perder a companhia e a experiência de estar com eles. E aí eu estava muito cansada e estava muito para trás. Eu já estava quase assim, tipo, vou desistir, não vou dar conta de ficar com eles até o final desse trecho. E aí, de repente, quando eu percebo o que está acontecendo, eu era a primeira. Eles estavam atrás de mim. De alguma maneira, eles se deram conta do que estava acontecendo comigo. A gente não falou nada sobre isso, mas eles me deixaram liderar o trio por algum tempo. E aí aquilo deu uma renovada em mim, porque quando eu era a primeira da fila, eu estava caminhando na frente deles dois. E eles tinham muita potência física. Então aquilo deu uma aumentada boa na minha potência e daqui a pouco eu consegui fazer todo o trecho. Né? Foi uma experiência muito interessante. E eu acredito isso a sensibilidade deles mesmo, como perceberam. Então, telepaticamente houve uma comunicação e eles não me contaram nada, nem eu contei nada para eles, mas o ajuste se fez. Né? Isso é interessante, né? A percepção de uma experiência como essa entra num lugar bem novo, né? Muito. Chega num lugar que é diferente de estar construindo uma ideia sobre... Não. É a partir do corpo, a partir da experiência, né? A partir da realidade, do né? Campo, do campo. Do próprio campo, isso, né? Isso tem muita força, né? Muita. Muita força. É impressionante. E deles também eu me perdi depois, num momento a gente se separou e eu os reencontrei. E quando eu os reencontrei, naquela mesma viagem, quando eu os reencontrei 1 dia, 2 dias depois, eu fui na direção deles como se eles fossem velhos amigos. Né? Que legal. Eles eram meus amigos, eles eram as pessoas em quem eu podia realmente confiar. E eu fui ao encontro deles, assim, tipo, correndo. Tipo, encontrei com vocês de novo, que maravilha. E aí eu falei, tô com uma bolha no pé. E aí o Gianni, que era o senhor, falou... ele falava inglês comigo, ele, just a moment. E aí foi lá, buscou o kitzinho dele, né? Os peregrinos experientes têm uma agulha e um carretel de linha consigo. Né? E aí ele esterilizou ali a agulha
furou a minha bolha 5 vezes, deixando um pedaço de linha dentro para fazer um dreno. Aí botou um pouquinho de rifocina. Ele não fazia bolhas, mas ele tinha um kit, porque quando alguém pedia ajuda, ele ajudava a cuidar. Põe um pouquinho de rifocina. E aí ele falou, amanhã quando tu começares a caminhar, vai coçar um pouquinho, não te importa, segue. E aí ali a bolha não estoura, então não vira uma ferida. Uhum. E as linhas penduradinhas vão fazendo um dreno, aquela água sai e a pele seca e vira, vai juntando com a pele nova que está chegando, regenera e não atrapalha o teu caminho. É uma técnica. Em todo grupo tem que ter alguém que tenha coragem de furar bolhas. Essa pessoa não sou eu. Muito bom. Mas nesse grupo agora a gente tem a Larissa, então acho que a Larissa vai dar conta das bolhas. Dar conta das bolhas. Mas muito bom. A gente conversou hoje um pouquinho, né, Eva, sobre o caminho. Com certeza tem muito mais coisa para conversar. Acho que é interessante também, para aqueles que ouvirem, né, saberem que esse é um projeto que a Eva tem é algo muito próximo, né, do teu coração, esse muito projeto. Muito próximo, né? do meu coração, muito. Então, se vocês se interessaram e quiserem saber mais, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Eva, para saber mais sobre isso? Através... Eu sempre ponho lá na descrição o teu Instagram, por exemplo. Lá é um caminho, né? E lá tu imagino que deva ter as tuas informações também de telefone e tal, sim. né? Mas, sim, então nós vamos esse ano, né? A gente já tem um grupo organizado com 12 pessoas. Sabe que tem uma vaga, né? Sempre tem uma vaga. Nem coração de mãe, né? Sempre apertando, cabe mais um. Mas eu quero muito ir em 2024 de novo, então vou organizar um grupo para 2024, porque eu tenho uma vontade, um hábito de ir nos anos pares. Então, o primeiro ano que eu fui era um ano ímpar, 2013. Uhum. Mas depois eu ajustei o passo e eu acho bem interessante ir nos anos pares, especialmente porque eu sonho muito em estar em Santiago num dia santo? No ano santo. Num ano santo. Uhum. Né? Então, por isso eu prefiro os anos pares para poder ter essa oportunidade. 2020 eu estaria lá. Mas, por motivos óbvios, né? A pandemia nos tirou do caminho e é isso, né? A pandemia tira a gente do caminho, mas o caminho nunca sai da gente, né? Então, estou totalmente conectada com o caminho. E quem sabe em algum momento a gente traga também alguém que já esteve lá contigo para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Com a experiência das pessoas é muito interessante. E quem sabe haverá um episódio do Pod Soulcast lá no Caminho de Santiago. Sim, isso nós vamos fazer. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? Aproveitar para fazer um negocinho diferente, talvez funcione, talvez seja bom, né? Aí dessa vez a gente não vai ter o Marcelo junto com a gente, mas ele vai dar essa licença poética para nós. A gente fala o teu nome lá embaixo da árvore. Sim. Valeu? Valeu muito. Obrigada. Até a próxima. Obrigada por me oportunizar a falar disso, que é algo que brilha os meus olhos e aquece meu coração. Obrigado por trazer um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, João. Valeu. Obrigada, Marcelo. Valeu.